Olá, estamos novamente aqui no VIP Studio /podcast e hoje com a presença do Dr. Rodrigo. Ele é médico, ele é prefeito da nossa vizinha aqui, Garuva. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, Gesiane, pelo convite, por estar aqui e contar um pouquinho sobre a minha história e sobre a história de Garuva, o que está acontecendo em Garuva e quais são as perspectivas futuras. E o Dr. Rodrigo vem acompanhado da esposa, Isa. Seja bem-vinda, Isa. Fique à vontade aqui com a gente. Dr. Rodrigo, me fale um pouquinho de você. Quem é o Dr. Rodrigo? Da onde que você veio? Como você foi aparecer em Garuva? Então tá, eu sou natural aqui de Santa Catarina, de uma cidade bem pequenininha chamada Salete. E minha mãe é filho de funcionário público e de um caminhoneiro. E a gente acabou vindo a Joinville lá em 1987. Minha mãe transferida do estado para trabalhar num ponto aqui em Joinville, e logo depois houve uma segunda transferência e ela foi trabalhar em Garuva. Então a minha história com Garuva começa lá na década de 90, do início da década de 90, e a gente se mudando para Garuva e fincando raízes lá na cidade. E naquele momento nada se imaginava algo tão intenso, né? E depois disso faço o meu ensino médio aqui em Joinville, e lá com 16 anos eu conheço a minha esposa. A gente começa a namorar bem cedo. Depois eu passo um período de 8 anos em Curitiba, onde eu faço a minha faculdade lá na Pontifícia Universidade, na PUC do Paraná, né? Universidade Católica do Paraná. E em 2010 eu inicio a minha vida profissional como médico. Inicio o trabalho aqui em Joinville e em Garuva. Depois disso, presto concurso público, sou médico concursado lá do município. E aí a gente... De Garuva? De Garuva. Sou médico sim. concursado lá do município. E daí que a gente vem o interesse social, político, de estar participando das decisões e tentando colocar em prática as dificuldades que eu recebia dentro da unidade de saúde, com ações públicas de fato para resolver as questões, principalmente saúde e questões sociais. E foi dessa maneira que eu participo da eleição lá em 2016, uma eleição onde eu era um candidato secundário. Até então eu era um médico da unidade de saúde, pouco conhecido. Mas o que te fez deixar de ser um médico para ser um prefeito? Como que as coisas foram se incluindo na política? Eu recebi um convite para me filiar ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, né? Antigamente o PMDB. Sou muito próximo ao presidente do partido na época, e justamente vendo a minha postura na sociedade, minha postura como médico, que tinha um potencial de um dia, se houvesse a vontade, de se tornar candidato, né? Você foi direto a prefeito, não chegou a ser vereador, nada, né? Não, eu fui direto como candidato a prefeito, numa alternativa que a gente fez uma junção de partidos, uma coligação, de que tivesse naquele mesmo no mesmo grupo pessoas que pensassem diferente, de a gente construir uma nova política onde o foco mesmo fosse Garuva, né? E então ali a gente tinha 3 candidatos até aquele momento, e foi uma disputa nova na minha vida, né? Onde teve, aqui a Isa está presente, a concordância primeiramente da minha família. Tem que partir, né? Com o apoio da família, né? Então é muito importante ter a participação, o aceite da família, porque acaba deixando em vários momentos eles como segundo plano, né? Então houve esse aceite, a gente teve uma felicidade muito grande nas propostas que a gente teve para a população, teve esse aceite, esse crédito, e desde então Dr. Rodrigo e seu Tino é o meu vice até hoje. Então ele foi o candidato junto comigo lá em 2016, fomos eleitos a partir de 2017 e reeleito ali em 2020, né? Então fomos eleito com 50% dos votos lá em 2016
reeleito com 70% dos votos. Então, isso demonstra a total aprovação em relação às nossas condutas dentro da prefeitura. Eu sempre falava para o seu Tino lá atrás que teríamos que dar continuidade se a população assim achasse necessário e também se a gente não tivesse nenhum deslize moral ou ético estando à frente da prefeitura. Qual que foi, assim, doutor Rodrigo, o maior desafio, né? Porque você era um médico e aí assumiu a prefeitura. Quando você assumiu, assim, qual foi o maior desafio, assim, que você viu, assim, e agora? Ô, Geisiane, acho que o maior desafio é você ter zelo com uma coisa que não é sua, né? E administrar é a mesma coisa que você está administrando o recurso que você ganha no seu dia a dia. Então, você tem o teu salário e você, a partir disso, você tem que fazer os investimentos que você acha necessário para a sua família e talvez até sobrar um pouquinho para trocar de casa, carro, Sim. abrir um negócio próprio. E é mais ou menos isso que você tem que fazer com o recurso público. Você fazer um planejamento estratégico, você investir no que é necessário e nas coisas que no futuro pode trazer ainda grandes retornos para a nossa comunidade. Então eu sempre falava que a principal política pública que a gente poderia fazer social era tentar botar a Garuva num cenário macroeconômico, trazendo bastante desenvolvimento e emprego. Com o emprego, com a profissionalização da nossa população, a gente conseguiria melhorar a renda do nosso município e com isso a gente trazer grandes melhorias no seu dia a dia, né? Então hoje a gente conseguiu fazer isso. Garuva é de umas cidades do estado, está entre as 5 que mais gerou emprego em Santa Catarina em 2022. Quantos mil habitantes está Garuva hoje? Garuva, o censo, a gente vai contestar até o censo por alguns dados que a gente não concorda, vai apontar aproximadamente 20 mil moradores, mas a gente acredita que tem um número mais à frente, mas isso é só imagem e o que a gente vê na rua, né? Mas os números oficiais do IBGE vão ficar na casa de 20 mil habitantes. Garuva tem um grande programa de profissionalização da mão de obra do município. A gente tem um contrato pleno com o Senai, são mais de 13 cursos profissionalizantes focado na indústria e nas oportunidades que vão surgir no município, onde a gente treina o morador. O município paga 80% do curso, a empresa onde existe a vaga 10% e o morador 10%. Quando ele vai pagar? Quando ele tem condição financeira. Sim. Se ele tem dificuldade social, o Senai não cobra nada. Então, só a indústria e o município paga a vaga. E ele sai dali, 60 dias ele treina teoricamente no município, então nas escolas vai ter o curso teórico e na prática naquela indústria que há necessidade da vaga. Legal. Então, isso a gente entrega para o cidadão uma oportunidade. O salário base hoje da indústria é na faixa de R$2.000 e ele técnico ele vai quase a R$3.000. Então é um ganho de quase 50% no dia a dia dele, que ele vai poder comprar uma comida melhor, vai poder trocar seu carro, às vezes até construir uma casinha, né? E são coisas que de outra forma não teria, né? A gente hoje sente muita dificuldade de mão do governo federal em ter essas políticas públicas sociais pela dificuldade que o país passou, né? Então, se a gente não conseguir ajudarmos quem a gente acha necessário, e essa é uma política que eu acho muito justa, onde ele busca essa qualificação para ajudar ele e a sua família, né, a ter melhores condições. Pelo que eu sempre estou ali em Garuva, né, como um corredor, né, da 101, então é vizinha nossa aqui, e a gente vê lá, sempre que está lá, a gente sempre vê, está sempre em obras, né, está sempre em construção, então eu acho que está sendo feito um trabalho grande lá, né, então eu acho que você é bem visionário quanto a isso, né. Geisiane, eu acho que a gente, como gestor público, como gestor de uma cidade que prospecta muitos novos negócios, a gente com certeza tem que ter essa visão futura, essa vontade de fazer melhor e de planejar as coisas, né? E Garuva, ele dá
essa oportunidade do gestor de pensar no futuro, de pegar dinheiro do caixa do município e investir em ações próprias para o município, não ficar dependendo somente de vinda de um recurso federal, de um recurso do Estado ou de um recurso de um financiamento. Então, eu sou muito feliz por ser o gestor do município, de conseguir botar em prática ações e políticas que a gente sente o resultado na prática, né? A gente faz de forma constante avaliações das nossas secretarias e, assim, sem demagogia alguma, que não há necessidade, não sou mais candidato, mas todas as secretarias que você sabe que existe uma polêmica em ser, que é a própria assistente social, que é a própria saúde, extremamente bem avaliadas, até impressiona a empresa que acaba fazendo essa consultoria, de tão bem qualificada que a população enxerga. Então, temos alta resolutibilidade na gestão, né? Então, isso me deixa muito feliz, gratificante, né? Muito gratificante. Tem um dado, Gisiane, que é bem importante, que nessa pesquisa se pergunta como é que você enxerga a prefeitura mediante outras entidades, tipo fórum, bombeiro, polícia civil, igreja, né, e outras coisas que a população tem como referência. E geralmente as entidades que mais expressam essa seriedade, essa confiança, é bombeiro, polícia militar, fórum, né? E a prefeitura de Garuva, nos últimos 4 anos, ela vem liderando esse processo, onde a população enxerga a prefeitura como um órgão de referência, que ela pode contar com ela. Isso mostra que você está indo no caminho certo, né? Isso é uma grande baliza. A gente se preocupa, sim, com críticas. Eu acho que elas são feitas para a gente modelar, ajustar ainda mais a máquina, né? A gente, como elas são poucas, a gente tem que ver o que está acontecendo, se de fato é verdadeiro, se de fato é uma ação que a gente precisa melhorar, que todo trem que ele está andando vai precisar do combustível, vai precisar de algum ajustezinho para não parar e a máquina continuar girando, né? Então isso a gente consegue fazer, tem a autocrítica, que é bem importante, e eu acho que dar continuidade em tudo que a gente está projetando, eu acho que é importante, e a gente enxerga que a população acredita no nosso trabalho. Isso, legal. Eu lembro que alguns anos atrás, Garuva era bem forte na área do artesanato, né, voltado para o Vime, né? Como é que tá hoje? Hoje quase não tem muito, né? Gesiane, não vou, eu acho que eu falar de pouco conhecimento é dizer que não existe, né? Mas a nossa importância econômica, tanto lá atrás da agricultura, na década de 90, com o artesanato, foram muito importantes para Garuva estar onde está, né? Sim. Então, hoje ainda existe tanto o artesanato com Vime, ratã, quanto material sintético. Porque falava em Vime, né? A gente já reportava Garuva, né? Uhum. Então, ainda tem bastante gente fazendo, mas num cenário global, tem hoje muito mais pessoas na indústria, sim, né, do que no artesanato e na própria agricultura, né? Mas ainda é um polo importante, as pessoas têm Garuva ainda como referência, porque hoje a maior dificuldade nossa, de maneira geral, são pessoas que lidam com essa manufatura, né? A pessoa que vai lá na agricultura, a pessoa que vai lá limpar o jardim da tua casa, a pessoa que vai limpar a sua casa. Então, se tu pensar quanto ela ganha numa cestinha, que ela demora alguns minutos, horas para fazer, e quanto ela ganha numa indústria, e às vezes tem um sofrimento da própria mão, da própria posição que fica, sim, acaba optando por estar na indústria e abandonando, às vezes... E é um trabalho que não é valorizado, às vezes, né? As pessoas não valorizam o tempo que você dedica àquilo, né? Não, porque tem muita alternativa sintética que a máquina faz, que tem alta escala, né? E aquilo que às vezes é muito detalhado, talvez ela é bonito
mas não consegue se pagar o valor devido ao trabalho que aquela pessoa tem. Esses dias eu estive lá em Garuva na semana passada e estava até conversando com o pessoal que trabalha com isso, e aí ela falou para mim que também quase não está fazendo, daí ela disse que fazia crochê também, mas de que parou por quê? Porque o pessoal não valoriza o tempo que ela fica lá, leva 2, 3, 4 horas e daí você vai pedir um preço, eles acham caro, né? Então, ela disse que só se pedir realmente, e eu já digo o valor, porque senão não vale a pena, porque o produto em si encarece, né? Com certeza. E as pessoas não valorizam o tempo. Isso aí. Porque é um dom, né? É um pra dom. você fazer. Vai lá, a gente fazer. Eu jamais vou conseguir fazer uma cestinha. É isso aí. Bastante técnica, né? Treino, né? É, porque isso vai passando, acho que de geração para geração, né? A avó fazia, certeza. daí a mãe foi passando, e aí hoje não, as pessoas já vão sair para estudar, né? Hoje a indústria, falar um pouquinho sobre a mudança do polo econômico, né? Garuva lá na década de 90 era o artesanato, era a agricultura, passou advindo de estar próximo a Joinville, ter o ramo metal mecânico sendo importante, então houve a vinda de grandes indústrias, até multinacionais, como a Marcegaglia, que é uma indústria italiana, e agora, nos últimos 5 anos, advindo ao Porto de Itapuá ter essa importância no nosso cenário nacional, de como ele se comporta como um porto de excelência, a gente vocacionou o município de Garuva a ser um polo logístico. Então, você estar em Garuva ou estar em Itapuá não tem diferença nenhuma na questão logística. Todo espaço que você vai até o porto, você vai ter que voltar por Garuva. Então não muda. Não tem como ir por outro caminho, né? Não muda a conta do empresário que vai investir ali estar em Garuva ou Itapuá. E a gente tem que fornecer as licenças, os alvarás da forma mais breve possível para a gente não perder esse investidor. Hoje, na nossa retroárea, são mais de 400 mil metros quadrados de galpão sendo construído, todos eles em função do Porto de Itapuá, né? Então, emprego não falta na nossa cidade. Hoje, o grande medo de quem investe, não só em Garuva, como na nossa região, como é que a gente vai dar conta da mão de obra, né? Da onde a gente vai buscar essa mão de obra. Então, esse convite, eu sei que essa entrevista vai estar na rede. Garuva é uma grande oportunidade de negócio, uma grande oportunidade de estar lá, de conseguir o seu excelente emprego, de crescer na vida. Então, esse convite é feito para Garuva, mas eu também não posso deixar de dizer que a nossa macro-região, aí, a Nordeste, é um local de oportunidade, né? É verdade. Então, a gente espera que o resto do país, que às vezes tem uma dificuldade de se posicionar, que essas pessoas venham conhecer o nosso município, ver a nossa qualidade da nossa educação, qualidade da nossa saúde, para poder fincar e trazer as famílias para cá para se desenvolver. E tá num corredor, né, que é ótimo, né? Está perto de Joinville, perto de Curitiba, então o acesso é bem facilitado, né? Além de, eu estava falando antes aqui nos bastidores, além de Garuva estar perto do Porto de Itapuá, a gente tem uma característica que é bem importante, que é o posicionamento geográfico, né? A Gisele estava falando de estar ao lado da BR-101, que é o principal corredor rodoviário de Santa Catarina, do Brasil, né? Desculpa. Também de estar a menos de 100 quilômetros de 3 portos, sendo 2 internacionais, Curitiba e Navegantes Internacionais, Joinville. Menos de 100 quilômetros de 6 portos, começando lá com Antonina, Paranaguá, Itapuá, São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí, a menos de 100 quilômetros, e a menos de 500 quilômetros do Centro-Oeste, que é o principal polo consumidor. Então, tudo que acontece, que se produz aqui, que entra por aqui do país, ele pode e deve ter agilidade por estar perto dessas estruturas, né? Uhum. Então, a gente fica fácil de falar de Garuva, de maneira alguma vou estar mentindo alguma dessas características, isso é prova. Então, Garuva, com certeza, em breve, será conhecida como o nó logístico do sul do país. Então, estar em Garuva é como se você estivesse num trevo, né? Tendo a opção tanto de transporte por cabotagem pelo próprio porto, para exportação,
para vinda de mercadoria, para deslocamento. O empresário, o investidor mora em São Paulo, ele pode vir de avião para todos esses portos, esses aeroportos, ou de carro pelas nossas rodovias, né, duplicação. Então, tudo isso denota a grande importância geográfica de garuva, né? Então, é fácil vender garuva, a gente tem um grande entusiasmo, a gente criou revista específica para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, botando todas essas características no papel, e eu vou em feira, eu vou em encontro com o empresário, tá na minha sala, tá no meu gabinete essa revista, até em outras línguas, eu divulgo, eu mostro, para que isso, de forma bem simples, a gente consiga divulgar esse conhecimento da nossa cidade e a gente desenvolva ainda mais nosso município e a nossa região. Legal, eu sei que quem vai lá na prefeitura de Garuva é sempre bem recebido, né? Amém, é isso aí. A gente sempre vai lá e é sempre muito bem tratado com todo o pessoal lá. É o nosso papel, né, Gisele? É verdade. Então, Garuva, hoje você adotou ela e eternamente, Garuva. É isso aí, a gente acaba... Quando Deus deu essa oportunidade de a gente ser prefeito, ser eleito, eu acho que de deixar uma marca, né, da nossa vida, ficar lá 8 anos como gestor, eu acho que primeiramente de lembrar da maneira ética e que a gente lida com o que não é nosso, com o recurso. Sim. E também deixar marcas de construções, de ações que foram feitas para a melhoria da população, né? Então eu acho que o que eu posso comparar, eu não posso comparar o gestor que já passou. Cada um tem sua característica positiva e negativa. Eu tenho que comparar dados e números, né? Então eu acho que isso é muito fácil comparar o que o Dr. Rodrigo fez e o que os gestores anteriores fizeram. É uma nova realidade econômica? Pode até ser, mas o quilo de arroz que tu comprava lá na década de 90 e o quilo de arroz que compra na década de 2020 é a mesma coisa. Lá tu ganhava X e o arroz custava aquele valor, agora tu só aumentou a proporção. Então, isso não é uma maneira de se comparar. Eu tenho que comparar ações que foram feitas, né? E esses dados é muito fácil de falar. Quantos quilômetros de asfalto fez, quanto tu investiu em saneamento, quanto tu investiu. Eu acho que é legal que você vai vendo, né? Por exemplo, você está no segundo mandato, né? Aí você vai acompanhando desde que você assumiu, né? Passou o primeiro mandato, até agora o quanto já evoluiu, né? Gesiane, é bem gratificante, a gente acaba fazendo esse resumo de frequência. Eu tenho um painel na minha sala, onde a gente acaba botando e mapeando as ações, que a gente está rodando, que está produzindo. Então, a gente acaba preparando até material para a própria entrevista e tu se assusta com o que já foi feito, né? Então, e o que ainda tem por fazer. Então, hoje a gente tem, talvez, o maior desafio futuro próximo é o saneamento básico. A gente está no marco do saneamento, tem ações a serem feitas a curto, médio prazo. Garuva não tem uma estação de tratamento, então a gente está desenvolvendo os estudos para ver em que caminho a gente vai seguir, se Garuva vai ter a capacidade de investimento ou vai se fazer uma união macro-regional ou vai terceirizar o serviço. Então tem essas alternativas que serão os desafios próximos do nosso município. As ações de infraestrutura, a gente caminha, um dado, Gisele, que é bem feliz, assim, do nosso núcleo urbano do município. A gente, onde é a área urbana, menos de 4 quilômetros de asfalto, a gente completa todo o nosso núcleo urbano, né? Olha só. De que tudo vai estar organizado de uma forma muito urbana, né? Não como num passado breve, onde eram simplesmente ruas abertas, às vezes sem iluminação. A gente está num segundo bloco de investimento de extensão de rede. Então, por muito tempo não se respeitou a lei de ordenamento
até territorial, a lei de ocupação de solo, onde se faziam divisões sem fazer escritura, sem nada, então ocupou a área de qualquer forma e depois aquele ônus acaba ficando com a prefeitura, né? Então, a gente falou, para ficar bem à vontade aqui, voltado a um assunto que é importante, a nossa principal ação no primeiro mandato foi a regularização fundiária. Nós somos o município do país com o maior número de processos de regularização fundiária. Do nosso tamanhinho, nós tínhamos mais de 2.000 pessoas cadastradas para regularizar lote em Garuva. A gente já entregou mais de 1.000 escrituras, a maioria delas estão ainda no cartório. A gente fez um grande evento para a primeira entrega, onde a pessoa, se fosse pelo social, ela não pagaria nada, e se ela tivesse a oportunidade, ela pagaria 15 parcelas de R$80 para fazer a regularização e ter a sua escritura na mão. Então, isso é importante, né? É muito importante você dar a certeza da posse daquele bem, a certeza de ele poder ir numa caixa econômica e pegar um financiamento para construir uma casa, ou aumentar a casa, ou reformar a casa. Então isso a gente deu esse poder de posse. Existia muito conflito de posse, de escritura, uma matrícula em cima da outra, assim, uma loucura que conseguiu se organizar. Hoje a gente aumentou demais o cadastro justamente por causa disso, e vai ser um legado que a gente vai deixar, assim, que é esplendoroso. Quando a gente iniciou o processo lá em 2017, as pessoas olhavam com grande desconfiança, e na proposta, quando a gente fez o cadastro, a licitação, a gente pautou para as empresas que elas só pudessem haver a cobrança a partir do momento que elas emitissem o certificado de regularização fundiária, que é o CRF. Por quê? A partir desse momento, o prefeito outorga, os documentos são todos corretos, e vai para o cartório abrir o registro da matrícula. Então, isso é uma garantia para eles, né? Era um caminho sem volta. Então, quando tinha essa garantia da empresa, ou a empresa tinha o direito de começar a fazer a cobrança. Então, isso deu a garantia para as pessoas entrarem, apostarem nisso, e deu certo. E eu acho que vai ser talvez o maior marco legal que a gente vai deixar no município, além da infraestrutura que a gente investiu demais também. E deixa eu perguntar para ti, por exemplo, eu sou lá digamos, de São Paulo. Eu quero visitar Garuva. Existe alguma feira, algum evento na cidade, algum mês específico? Ô Gisiane, assim, a questão do turismo. O turismo eu sempre plantava e falava sobre essa questão, assim, comparava com um casal que recém casou. Quando que tu vai turistar quando tu casa? Com uma dificuldade muito grande, porque o teu principal objetivo é talvez acabar a casa, pagar o teu carrinho e assim por diante. Você vai fazer um turismo, vai fazer ali perto de casa, onde tem algum tipo de local para se visitar, e é mais ou menos isso que a gente tinha de Garuva até então. A gente divulgava o nosso município em feira, em revista, com as belezas naturais, com o que tinha até então no nosso município. Nosso município tem a Serra do Mar, nosso município tem a Baía da Babitonga, nosso município tem rios, tem história de povo indígena, do caminho do Piabiru, tem muita coisa já pronta no nosso município. E dessa maneira a gente lidava, demonstrando o que tem em Garuva. Então, o que a gente fez agora, a partir desse ano? A gente criou, a partir do final do ano passado, a Secretaria de Turismo. Então, a gente está estruturando as ações que a gente tem que fazer para o turismo. Que legal. Então, criamos um site, turismodegaruva.com.br, para que as pessoas do mundo inteiro saibam o que tem em Garuva, e elas acabam vindo, se localizando, onde é que tem hotel, onde tem restaurante, para elas conseguirem visitar. Então, a gente está evoluindo essas questões.
A gente imagina que no futuro breve grandes estruturas turísticas de investimento privado mesmo venham se instalar em Garuva para mostrar a nossa serra, para mostrar esse caminho do Piabiru, para mostrar a nossa Baía da Babitonga, o rio Palmital, ele nasce em Garuva. Ai, palmito. Eu lembro de palmito. Eu amo ir em Garuva buscar palmito, comprar palmito. Garuva tem a agroindústria de conserva bem forte. Tem, né? E tem belas alternativas e com uma qualidade de produção. Deveria ter a festa do palmito lá. Pois é. Né? Na época da festa da banana, se pensava muito em unificar as duas, né? Porque a banana também é forte lá, né? A banana. Agora, palmito, inclusive, sempre que eu vou lá, vem com comprar, uma caixa de palmito. Comprar, porque é diferenciado o palmito lá, né? Ele é bem mais macio, então... A mesma coisa que eles falam da banana, né? O perfil da nossa terra faz com que a banana de Garuva... Existe sempre uma disputa entre Garuva e Corupá da produção de banana no nosso estado. Eu nunca trouxe banana de Garuva, de Corupá já. Então fala-se que a banana de Garuva ela é mais doce que a de Corupá. Vocês produzem mais, mas de Garuva a banana é mais doce. Então tem essa disputa. Tem a produção de bala de banana lá em Garuva também? Tem. É uma indústria de médio porte, boa, típicos alimentos. Hoje já com uma fase de industrialização com excelentes produtos, tá? A gente sempre quando ia a Brasília, quando vai a Brasília, nos gabinetes a gente sempre leva esse produto porque é uma delícia, né? É difícil a pessoa que não gosta da fruta, né? Da banana, né? Então dá sempre essa oportunidade de saborear esse produto que é feito em Garuva e uma qualidade, a bala de banana dessa empresa é sensacional. Quem come, hoje dificilmente tu acha a bala de banana para comprar num bar, né? Então ali a bala de banana é muito boa, os derivados que tem a banana seca, a banana com chocolate. Aquela banana seca é boa também. Então são vários os chips de banana, tem muita coisa. Mas tem algum lugar específico lá que venda isso? Em qualquer mercado? Tem bastante, as bancas de beira de BR acabam fornecendo esse produto. A própria indústria ela tem uma loja de fábrica, né, que acaba dando essa oportunidade, né, de fazer, de comprar isso aí, mas a loja de fábrica é bem facinho, é perto do centro ali. Agora eu vou fazer, quando eu for em Garuva, vou fazer igual eu faço quando eu vou em Corupá. Eu ligo lá pro secretário de saúde, o Felipe, e digo, tô indo aí, prepara uma bala. A bala de banana. Ele chega lá já com um pacote de bala de banana, ou banana mesmo. Isso aí. Agora eu vou fazer isso, quando eu for pra Garuva, eu quero... eu quero palmito, quero uma bala de banana. É isso aí, ó. É sempre um produto de excelente qualidade. É verdade. E quais são, assim, os projetos grandes, assim, tem algum projeto grande em andamento nesse momento lá em Garuva? Tem alguns projetos gigantescos que até vão influenciar toda a nossa região sul, que está para ser finalizado, que é uma empresa norte-americana. Ela começou com uma empresa norueguesa, Golar Power, e depois ela foi vendida para uma empresa americana chamada NFE, e que o objetivo dela é trazer o gás de países produtores, então gás natural. Tem países que têm o gás na natureza e não tem mercado consumidor, não tem grandes indústrias. Então esses países têm a possibilidade de vender o gás, como a própria Bolívia, Jamaica, que são países com bastante gás na natureza, e que essa empresa ela tem uma tecnologia que extrai o gás do estado gasoso e liquefaz ele, então bota ele em estado líquido dentro de navios, e desse navio ele transporta desses países e traz até São Francisco do Sul. São Francisco do Sul tem uma linha de gás, uma linha tubular que de novo transforma o gás do estado líquido para o gasoso, e em Garuva ficará o Citygate. O que é o Citygate? É uma grande válvula que vai colocar esse gás naquela tubulação que o gás vem da Bolívia. Então, gerando oportunidade de energia para Garuva e para a nossa região, principalmente Santa Catarina. Isso favorece muito a gente na construção da termoelétrica. Tem foi muito divulgado
Antes ela era do grupo Engie, que é um grupo francês, que é o mesmo dono da termoelétrica Jorge Lacerda. Ele tem um projeto aprovado em Garuva de uma termoelétrica e a grande dificuldade era ter gás para tocar essa termoelétrica. E a vinda e a finalização do processo deu certo. Então essa termoelétrica, que é a termoelétrica Garuva, ela participará de um leilão agora em agosto e outubro lá no governo federal. São 2 leilões. Se ela for vencedor em algum deles, vai tirar do papel essa termoelétrica, que vai gerar na fase de construção mais de 2.000 postos de trabalho e 300 postos depois de pronta. Então também gerando energia para se colocar na rede. Então são esses 2 grandes projetos que estão um já está pronto, que é para inaugurar nos próximos meses, que é essa americana, e a termoelétrica vai depender da concorrência que ocorrerá lá no governo federal. Que legal, olha, Garuva vai bombar. Vai bombar, isso é interessante, né? E o legal é que tu vai acompanhar todo esse processo, né? Então, eu acho que vale a pena chegar em Garuva, conhecer, até investir lá, né? Vou lá investir, quero... Gisene, hoje em Garuva tem mais de 8.000 lotes em construção. Olha então, só. O maior loteamento de Santa Catarina, ele ocorre na divisa entre Garuva e Joinville, Sim. que é o bairro Três Barras. Ali serão mais de 6.000 lotes. E tem outros loteamentos espalhados no nosso município que totalizam esses 8.000 lotes. Então isso gera oportunidade de investimento, oportunidade de estar em Garuva para investir, para trazer a sua família para a nossa cidade, né? Então Garuva com certeza é um local excelente para morar e para investir também, né? E a educação de Garuva? Como é que tá? A educação, algum projeto? Tem, a educação de Garuva, a gente fez uma grande revolução na educação, transformando as escolas que a gente tem no nosso município para escolas em período integral. Então, hoje, das 13 escolas que a gente tem, 8 delas praticam a escola de forma integral. E se Deus quiser, a gente tem mais 2 projetos no governo federal, que foi aprovado agora, a gente vai liberar para nós licitarmos mais uma escola de 8 salas e uma outra escola também de 8 salas do governo do estado. Essa já está licitada, a gente está esperando o estado aprovar. A gente finalizando a construção, vamos ir para o próximo passo, que é conseguir integralizar todo o nosso ensino fundamental, que é de responsabilidade do município, de forma integral. São quantas escolas municipais? São 13 escolas municipais. No nosso, tem particular com as escolas, também lá? Tem uma escola particular. Novo Espaço. Escola Novo Espaço. Que vai até, se eu não me engano, até o 5º ano. Tá? Eles estão tentando locar novos espaços para começar a atender até o 9º ano, né? Então, assim, é bastante satisfatório a gente conseguir entregar. Tu imagina uma família com dificuldade, deixando a criança lá 8 horas da manhã, 7h40 da manhã, ela tendo 3, 4 refeições na escola, saindo com educação de qualidade e retornando para sua casa já alimentada, satisfeita com o dia que passou lá. Então, o contraturno escolar, além do inglês, além da robótica, tem o período onde a criança pode confraternizar com as outras, né, interagir, ter o tempo dela ler o livro. Então, é um outro legado que com certeza vai fazer muita diferença daqui 10, 15 anos, quando essa população vai estar no mercado de trabalho e gerar oportunidades para eles. Né? Isso é importante, porque o importante é não deixar as crianças ociosas, né? Preencher o tempo, né? Hoje em dia é bem complicado, né? Se elas não tiverem algo atrativo para elas, né? E você também tem as praças lá, né? Tem uma do skate, eu acho, né? Até foi a gente teve a ajuda da deputada Giovana na época, sim, né? Sim, exatamente. A gente, pensando nessa tua fala, Gisene, de que a gente... A mente ociosa é a oficina Sim. do bicho ruim, né? Bicho ruim. E a gente, a ideia era a gente criar vários espaços em vários locais do nosso município. Então a gente construiu 4 centros esportivos, onde tem
uma quadra, uma academia da terceira idade e um playground, para que esse espaço fosse utilizado de maneira recreativa e de maneira educacional. Então, a gente entregou isso para a população utiliza esse espaço e o que a gente criou? O programa Sou Esporte, Sou Garuva, que são professores formados que ensinam para a população de várias faixas etárias, de jovens, né? Futebol, vôlei, basquete, futebol de salão, futebol de campo, né? Judô, jiu-jitsu. São mais de 400 crianças atendidas nesse programa. Esse programa ele tem ajuda de entidades privadas, alguns bancos da cidade, algumas empresas patrocinam esse programa. Então essas crianças elas têm uniformes, tu anda por Garuva, elas estão de camisetinha azul, com esses patrocínios, indo treinar. Então elas têm 3-4 vezes na semana essa oportunidade de estar lá. Como é que a criança vai estar lá? Vai estar lá se ela estiver e for uma boa aluna. Se ela não for uma boa aluna, ela não tem o direito de estar lá. Então, é muito bom isso aí. A gente enxerga nos eventos que a gente está com esses adolescentes uma alegria muito grande de ter esse programa e eles conseguirem se beneficiar disso, né? Deve ser muito interessante. É bem interessante. Eu acho que assim, tem coisas assim que eu gosto bastante, que é na área de criança e também a área do idosos, né? Que você vê assim a diferença, né? É verdade. Outro dia eu estava até visitando um asilo aqui, né? Uma casa de repouso. E aí eu perguntei para eles, né? Como é que eles se sentiam. Eles diziam, eu fico aqui jogada, eu queria fazer um crochê, eu queria fazer alguma coisa, mas não tem, a gente é um robozinho aqui, né? Vocês têm algum programa lá para o idoso? Como é que funciona em Garuva? Em Garuva existe... Algum encontro que elas possam se encontrar, fazer alguma coisa? Duas associações, uma no centro da cidade e a outra mais afastada, lá na divisa, que é o Lírio Amarelo, e a outra a Associação de Garuva, onde existe um espaço que eles ficam. Até 2016 era muito fácil vir uma emenda parlamentar de um deputado e ele tinha isso como uma ajuda para aquelas entidades. A prefeitura podia repassar um dinheiro e a partir de 2016 tudo isso foi proibido, né? Quando que o município pode fazer um repasse? Quando aquela entidade ela faz um serviço que é do ente público, né? Vamos dar o exemplo aqui fácil, a APAI. Então, quando que um dinheiro público do município pode ir para a entidade? Então, é uma ação similar à da APAI, que é a função do município e a APAI está fazendo. E a APAI de Garuva faz um bom trabalho, né? Um excelente trabalho. E a questão do idoso, então até então, as entidades que estavam ali não estavam aptas a receber recurso. E no final do ano passado, elas acabaram se adequando a esse novo momento e o município acaba contribuindo de uma maneira muito singela, mas com o dia a dia de eles terem um espaço para dança, um espaço para crochê, um espaço para eles conversarem. Porque eles querem se sentir útil, né? Exatamente. Eu vejo, às vezes, a minha mãe, ela diz assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, mas já fez tanta coisa, né? Mas eles querem se sentir útil, ter alguma atividade, né? E isso é importante até para evitar, né? A depressão, né? Ansiedade. Hoje vou te dar um dado médico, né? Se tem um estudo relacionado ao tempo de atividade de uma pessoa. Então, quanto mais ativa você numa linha de vida, comparado a uma pessoa que está na inatividade, essa é muito diferente. A pessoa se aposentou, dois irmãos gêmeos. Um se aposentou, outro ficou trabalhando. Eles fazem assim, de repente esse aqui adoece, morre, e esse aqui continua, claro, se não acontecer nada demais. Então, existe esse estudo que fala que quanto mais você fica na atividade, quanto mais você trabalha, mais tempo você tem de vida, né? Então, isso, eu falo muito sobre isso, se sentir útil, se sentir capaz, eu acho que é benéfico até para a saúde, além da saúde mental, né? Para a saúde daquela pessoa, né? É verdade. Prefeito, há algum projeto assim para fim de mandato
Porque você não vai poder ir à reeleição, né? Não, você já está no não, segundo, então acredito que você já esteja encaminhando, né? A gente está, sim... Pensando, né? A gente se planeja quando foi a candidatura à reeleição num plano de governo. Esse plano de governo é para 4 anos, né? Sim. Então, a maior preocupação é a gente conseguir executar tudo que a gente prometeu para a população e deixar essas marcas que são várias em vários setores, né? Desde assistente social, desde desenvolvimento econômico, saúde, educação, infraestrutura, né? São as marcas que a gente vai deixar com a nossa passagem pela prefeitura. E a nossa busca diária de Garuva estar no cenário, de Garuva poder receber essas indústrias e conseguir sim se desenvolver. Eu acho que a felicidade do gestor é quando o órgão público está funcionando na sua totalidade e quando a população que depende sim de algo da prefeitura tem a sua oportunidade e a sua capacidade de autodesenvolvimento. Então eu acho que se eu conseguir finalizar meu mandato com essa impressão de tudo está funcionando, de tudo está crescendo, e a gente continuar, eu não fiz um intervalo de mandato, eu não me licenciei para ser candidato à reeleição. A gente continuou trabalhando, continuou apostando que o trabalho, que as nossas ações fossem a principal propaganda de uma futura, de uma candidatura, né? Então, vamos continuar trabalhando, vamos continuar cumprindo as nossas ações, que eu tenho certeza que a população reconhecerá. Eu já posso falar de antemão, todo mundo já sabe que o meu candidato é o Seu Tino. O Seu Tino vai dar continuidade em tudo isso que a gente está falando, e vamos lá na frente, com certeza, ter o respaldo da população, que a gente está no caminho certo e que eles continuem acreditando no nosso trabalho. E Garuva tem uma parceria com muitos deputados, né? Sempre... Hoje, Geisiane, a gente não distingue partido, a gente... aqui é uma correção. Quando eu falei que o meu candidato, né, na próxima eleição é o Seu Tino, é uma correção que a gente deve fazer para não haver problema eleitoral. O Seu Tino é pré-candidato, né? Até finalizar os acertos tem bastante caminho a ser percorrido, né? E a nossa parceria com os deputados, a gente olha para quem ajuda a Garuva, né? Exatamente, eu acho que encerrou, você tem que recolher a bandeira partidária e trabalhar em prol do município, né? É isso aí. Então, ir com as suas pautas, ir com as suas dificuldades, o interesse do deputado também, de o pedido fazer razão com o que ele entende ser necessário, né? Sim. Então, a gente acaba indo sempre com uma pasta cheia de pedidos para ver se consegue sempre trazer. Eu faço 3, 4 idas a Brasília por ano. A Geisiane estava lá e sabe que ser visto, ser lembrado talvez seja o mais importante, né? A insistência, saber que está com vontade de mudar as coisas é muito importante nesse momento, né? É verdade. Doutor Rodrigo, o senhor quer falar mais algum assunto, alguma coisa que a gente deixa passar, que você acha importante ressaltar de Garuva? Não, Geisiane, eu acho que foi eu agradeço, acho que foi um papo leve, um papo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Dr. Rodrigo, conhecer um pouquinho mais de Garuva, do que está acontecendo lá. É uma cidade que está pertinho daqui, tão linda, e que a visita é sempre bem-vinda lá, estar lá é sempre bem-vindo, e se Deus quiser, a gente vai encerrar esse período de 8 anos na prefeitura, deixando um marco de desenvolvimento, um marco de coisas boas para a nossa cidade. Eu agradeço o tempo onde você trabalhou na assessoria da deputada Giovana. Giovana sempre é uma parceira de Garuva, sempre preocupada ali com seus eleitores, com a nossa cidade, e nesse momento aqui conversando nesse podcast para falar um pouquinho de mim e um pouquinho da nossa cidade. Doutor Rodrigo, para a gente encerrar, vamos fazer um ping-pong. Vamos fazer umas perguntas, você responde com uma palavra só. Primeiro, uma frase.
Depois a gente vai para uma frase para você, assim, que é importante, assim, que você tem. Essa é a minha frase. Essa minha frase, uma frase relacionada, tu fala sobre... Tanto faz, ou pessoal, ou o que você achar importante. Essa é a minha frase. Que a gente sempre tem uma frase que a gente carrega com a gente, né? Poxa, não é minha característica, mas eu acho que uma frase que eu vou resumir, eu acho que tudo que tu planta, tu colhe, né? Se tu planta mandioca, tu vai colher mandioca, tu não vai colher tangerina, né? Então eu sempre acredito que todas as nossas ações, elas têm um reflexo, um reflexo ou uma contração futura, né? Então acho que pode se resumir tudo que se planta, colhe o que você plantou e não outra coisa, né? Um sonho. Um sonho, eu acho que é a gente transformar Garuva em uma cidade cada vez melhor para se viver. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo fazer lá no município. Algum medo? Não, graças a Deus não. Família. Família, eu acho que é o alicerce principal de qualquer pessoa e sempre muito importante para sempre dar um passo à frente e estar com esse tripé que a família é um dos principais alicerces, né? Deus, eu acho que é o nosso grande apego, né? Espiritual. Eu sou crente em Deus e a gente tem que sempre respeitar e glorificar todas as bênçãos, né? A Isa está aqui e ela sempre fala que eu devo pedir, eu raramente peço, eu tenho uma característica de agradecer o dia, agradecer saúde, a gente acaba pedindo só quando vê alguém com dificuldade, né? Então, acho que é um grande apego a Deus mesmo e de agradecimento pelo nosso dia a dia. E a gratidão, quando você é grato, as coisas vão acontecendo automaticamente, né? Eu falo que a gratidão é a maior característica do ser humano. Se a pessoa não é grata, meu amigo, desvia que não presta, verdade, né? Um livro. Um livro. Eu acho que é a Bíblia. Para mim é o livro dos livros, né? Doutor Rodrigo, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite e sucesso aí na tua caminhada. Obrigada. Garuva, sempre de portas abertas, sempre tem uma bala de banana, uma água, um palmito lá. Vou lá. Eu tô quase que mensalmente, eu tô lá visitando o pessoal, o Celso, o pessoal lá, né? Então tá, fique sempre à vontade. O gabinete, claro que tem bastante gente, mas sempre com bastante receptividade para lhe atender. Obrigada. Tá, obrigado, sucesso aí. Tá bom, obrigado.